Um jeito importante de se trabalhar com arrays é utilizando o loop for. Vou colocar aqui um loop for para criar um array com dados do tipo randômico. Então vou deletar esses dados aqui. Vou criar um loop for. Buscar aqui no numeric um gerador de números randômicos. Ligar ele na borda do for. E o for loop a gente informa para ele quantas vezes ele vai rodar. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um array com 5 elementos. E vou usar o recurso do clique direito do mouse de novo aqui na borda. Ó. Botão direito do mouse, Create Indicator. Ele já criou um array de números reais que corresponde ao que é produzido aqui pelo número randômico, nesse caso, um número que varia de 0 a 1. Eu poderia gerar números randômicos de 0 a 10, multiplicando esse valor por 10, por exemplo, e posso gerar qualquer range de números randômicos. Vamos rodar isso aqui. Vou ligar a lâmpada, o Highlight Execution, para a gente ver isso com calma. Então, ele está gerando os elementos aqui, um a um, e quando ele terminar de executar 5 vezes, esse array vai ser preenchido com os 5 valores. Legal. Poderia também usar o loop for para desmembrar esses elementos de um array já pré-existente. Então, se eu criar aqui um array de strings, e preencher com valores, eu poderia colocar esse array entrando em um for loop. Já vai aparecer aqui o símbolo de indexação, assim como apareceu aqui no de cima, e eu vou poder extrair esses elementos um por um. Repara que desse jeito eu não preciso necessariamente colocar aqui o número de vezes que o loop for deve executar. Nesse caso ele vai rodar o número de vezes igual ao número de elementos que possui aqui o meu array com dados do tipo string. Por isso que é legal o array não ter um número de variáveis definidas, porque ele pode alterar o número de dados que tem nele e o for também vai se adaptar a isso. Eu vou fazer uma comparação aqui dentro. E vou usar um recurso aqui do for, que é de parar o loop for assim que alguma condição for atendida. Para isso, botão direito na borda do for, Conditional Terminal. Esse é um recurso interessante, especial que existe aqui no for. Então, se essa condição for atendida, ou seja, se eu procurar e encontrar essa palavra nesse array, nesse vetor de strings, o loop for vai parar e vou colocar aqui para me devolver a palavra. Eu não quero que ele fique acumulando aqui diversos valores constantes, então eu vou pegar só o último valor. Botão direito aqui na indexação, Tunnel Mode, Last Value. Vamos ver o que vai acontecer. Vou criar um indicador e vamos rodar. O Highlight Execution está aceso aqui para a gente. Está fazendo as comparações, por enquanto deu falso. Agora deu verdadeiro, ele vai parar e vai sair com o valor aqui. Vamos colocar um valor diferente aqui para testar. ASF, por exemplo. Vamos rodar. Legal, ele parou aqui no elemento de index 1, que é o segundo elemento, terminou de rodar o loop superior e me exibiu aqui o código. Uma dica, se eu colocar aqui no loop for o número de vezes que ele vai rodar, por exemplo, 10 vezes, ele vai obedecer o menor número, nesse caso, 4 vezes, que é o número de elementos que tem aqui no array de strings. Então ele vai rodar 4 vezes apenas. Se eu colocar aqui 2, ele vai obedecer o de menor número, então ele vai rodar só 2 vezes. Então essa é uma dica importante aqui do for loop. Vou agora abrir um novo VI para mostrar como que a gente pode manipular um valor, um array dentro do for e gerar outro array. Então vou criar um novo VI. Aqui no
Diagrama de blocos, eu vou em Express e vou simular um sinal. Simulate signal. Vamos colocar aqui 2,1 Hz com 200 Hz e 200 amostras. Vou colocar um loop for para a gente ler todos esses sinais. Esse dado que vai sair daqui é um dado do tipo dinâmico, é um tipo de dado existente aqui no LabVIEW. Eu vou extrair apenas os elementos. Para isso, eu vou adicionar uma função from dynamic data. Vou colocar ela aqui e vou querer só os escalares, só um array de uma dimensão dos números mesmo. Então, ligo aqui e aqui eu vou sair os números. Entro com esses números no for e vou fazer algumas comparações. Por exemplo, como ele está gerando sinais de -1 a 1, se esse valor for maior do que 0,8, por exemplo, eu vou colocar aqui um case e vou sair com o próprio 0,8. Vou ceifar essa onda. Caso contrário, aí sim ele pode passar o valor corretamente. Vou colocar aqui um waveform graph e vamos ver o que acontece. Lembrando que agora eu posso colocar um loop while. Venho aqui em estruturas, while loop, e vou colocar aqui a condição de parada. Legal, ele está gerando a forma de onda, mas está ceifando aqui em 0,8, como eu solicitei. Eu vou parar esse código. Repara que esse while loop aqui não precisou ser temporizado, porque a temporização já existe aqui dentro do meu simulador de sinal. Vamos fazer mais uma modificação para ceifar também a parte inferior. Então aqui no caso falso, eu vou colocar outro case. E caso o meu sinal seja menor do que menos 0,8, eu vou manter em menos 0,8. A gente precisa lembrar de ligar os casos onde não tem nada. Vamos rodar. Ajustei aqui a escala e está lá o meu sinal. Então, eu coloquei os dados aqui para dentro do for loop, manipulei eles e gerei um novo array.